Fala pessoal, hoje eu quero trocar uma ideia, bater aquele papo sobre será que você não está viciado em entrar no mercado financeiro? E aí eu vou mostrar para vocês algumas características que eu passei, inclusive, que eu era um viciado em clicar, um viciado em toda hora eu tinha que entrar, toda hora eu tinha que... E esse foi uma das coisas que me ajudou muito no meu mindset para que eu pudesse melhorar e evoluir no processo do mercado financeiro como um todo, ou até mesmo no day trade. Mas em primeiro lugar, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação imensa em responder. Para quem está me vendo pela primeira vez, me dê um voto de confiança, ativa o sininho, ativa dê um joinha lá para fortalecer, para que esse canal possa chegar a mais pessoas possível. Pessoal, aconteceu durante muito tempo de eu estar, talvez não só ansioso, mas sim afoito, viciado, e às vezes acabava sexta-feira, parecia que estava acabando o mundo, e final de semana eu fazendo replay, e chegava na segunda-feira eu clicava igual um louco, chegava a fazer 10, 20, 30, 40 operações num dia. E aí cara, uma coisa que eu aprendi no mercado financeiro e principalmente no day trade, que o menos é mais. Acho que é o único lugar acho que é a única profissão no mundo que você é recompensado, ou seja, você é bem remunerado por operar menos. Ou seja, cada vez que cada ciclo que você menos operar, mais observar, mais analisar, quando você menos clicar, ele vai te recompensar por isso. Ou seja, se você tiver uma boa análise, esperar o momento certo, o momento ideal para poder chegar lá e dar a sua boletada, dar o seu comprar ou o seu vender, isso traz... você é recompensado por isso. Eu acho que é um dos poucos mercados que simplesmente traz um maior valor trabalhando menos. Eu lembro claramente que e depois eu vou falar qual foi a minha melhora, a minha mudança, o meu comportamento, como é que ele foi atuando depois desse processo. Mas antes, eu simplesmente, cara, acordava e aí no primeiro minuto do dia, primeiro segundo, eu não queria nem saber, eu colocava um comprar, vender, e vendia, comprava. Então, e é engraçado isso, como é que você amadurece no mercado, né? Quando você amadurece na vida, você amadurece no processo. Então hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vejo o mercado, eu entro no mercado financeiro, antes de eu dar o primeiro clique, porque a sua taxa de interesse naquela situação de ficar comprando e vendendo, ela vai reduzindo, não sei se interesse é a palavra certa, porque eu curto day trade, mas a sua taxa de ansiedade de querer estar ali o tempo todo comprando e vendendo, ela vai melhorando, ela vai reduzindo, e isso acaba sendo benéfico para você. É óbvio que isso só acontece pela questão do processo de muita pancada, e você vai eliminando erros, né? A verdade é que o mercado financeiro, ele faz com que você elimine erro. Eu até vi um dia desse um rapaz falando uma coisa bem interessante. No mercado financeiro, né, tem os que desistem, os que persistem e os que insistem. Os que desistem é o que realmente não nasceu pro negócio, ele tem que desistir do mercado financeiro, show de bola, antes que seja tarde demais. Os que insistem, cara, esse é um cara teimoso, esse é um trader teimoso. Cara, o que eu quero dizer? O cara erra, mas ele sempre bota a culpa no outro e ele não atribui os erros para que ele possa acertar e melhorar no próximo. Ou seja, cara, eu errei aqui, fiz o meu diário de trade, não cumpri, não fui disciplinado, eu entrei em regiões, cara, que não era para entrar, então eu vou corrigir
para que no próximo eu não faça mais. Eu fiz preço médio, eu arrastei stop, aquela história de sempre. Então esse é um cara insistente, ele não reconhece que ele está num processo danoso, um processo complicado, um processo ruim. E aí você tem o persistente. E o persistente, o que ele faz? O persistente, ele entra no mercado e aí ele comete erros como o insistente ou comete erro como os caras que desistem. Mas o persistente, ele comete o erro e acerta os erros. Ou seja, ele está errando, aí ele vai lá e acerta para que no próximo ele não erre mais. E esse é o cara que vai fazer diferença no mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é soberano. O mercado financeiro, eu sempre falo que ele não é uma ciência exata, mas ele é feito de padrões. Padrões. Cara, o mercado financeiro está caro, o mercado financeiro está barato, o mercado financeiro está numa região onde está esperando algo que possa acontecer, alguma notícia, algo que pode impactar o mercado. Óbvio, fora o momento em que tem aquele cisne negro. O que é o cisne negro? Vou abrir um parênteses. Cisne negro é quando você não tem nada, esperando por nada de catástrofe ou alguma coisa assim, de repente uma catástrofe acontece que impacta diretamente o mercado financeiro. Então o mercado é feito de padrões. Lógico, para isso que serve esse do cisne negro, para isso que serve o stop. Então ele é feito de padrões. Então esses padrões de você, principalmente em ações, quando você olha para as ações, você diz assim, cara, ele está caro. Olha aqui, chegou na máxima dele, a empresa não tem mais para onde crescer, ou já cresceu para esse ano, então ela não vai passar do valor X. Por que você vai comprar essa ação? Então, eu tinha uma cegueira tão grande que eu não enxergava isso. E aí eu já falei para vocês que eu tinha dois Marcelos, né? Que é tipo um cara que amadureceu assim, imensamente no swing trade, em compra de ações. E era um processo que eu vinha construindo, fui construindo ao longo da vida, ao longo da trajetória, né? Porque é uma trajetória. E aí depois eu vim pro day trade e fiquei naquele vício de comprar e de vender, porque aquilo encantava, porque aquilo era um gráfico e tal. Então você precisa tirar esse encantamento e evitar essas compras e vendas incessantemente na sua vida. Menos é mais no mercado financeiro. O mínimo que você clicar vai ser melhor para você na tua trajetória. Eu sei que essas coisas no início não fazem muito sentido, né? Então, tipo, quando no meu início, às vezes eu falo assim, porra, eu tô ganhando aqui R$4.000, porra, eu posso fazer 8, o mercado tá maravilhoso. Mas não é bem assim. Porque às vezes você tá ganhando 4, mas o mercado muda completamente, aí você tá tão cego, porque a mente ela muda, ela dá uma bugada na nossa cabeça, que você fica tão cego que você, os 4.000 você entrega. Eu vou contar até uma história para vocês, uma vez que eu tava ganhando 4.800, uma época que eu operava mais alavancado, né? Tava ganhando 4.800, falei, caramba, hoje eu vou pegar 10.000, já era tipo meio-dia, eu já tava ganhando 4.800. Falei, show, e hoje eu vou tirar R$10.000. Em resumo, eu fechei o dia devendo R$5.000. Então eu entreguei os 4.800, porque no momento que eu tomei o primeiro loss, não aceitei, no momento que ele foi contra mim, que eu não aceitei, eu comecei a fazer preço médio, comecei a entrar naquele looping incessante de clicar, de comprar e de vender, terminei o dia devendo 5.000. Então você tem que aprender a lidar com as suas emoções, tem que aprender a lidar com os seus sentimentos, então, você tem que aprender a lidar com a rejeição. Tá aí uma boa. Eu acho que você tem que aprender a lidar com a sua rejeição. E o mercado ele fala mais sobre nós do que sobre o mercado, sobre uma técnica, sobre um stop. O mercado fala mais sobre a gente. Você tem que aprender mais sobre você para que você consiga seguir no mercado financeiro. E aí, cara, como é que pode isso, né? Eu sempre falo que o mercado ele se compara mais com a nossa vida pessoal do que qualquer outra coisa. Então, se você se autoconhecer, e eu falo isso toda vez, você vai se dar bem no mercado.
conhecer os seus limites, conhecer o seu potencial, conhecer aonde você vai chegar ou pode chegar, conhecer um pouco claro, do mercado você precisa conhecer, é obrigatório, isso é lei, você precisa conhecer o que está acontecendo no mercado. Mas o menos é mais. Esse é o recado do dia. Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Obrigado por tudo e fui!